Então, boa tarde a todos. Bom dia, Américo, para você que está aí no Brasil. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria imensa receber o Américo para mais uma palestra aqui na Holanda, mesmo que seja online. Esse evento é promovido pelo NSP, a Federativa Espírita Holandesa, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, colocando ao alcance e a serviço de todos que estejam buscando conhecimento espiritual. Para mais informações sobre as atividades da federativa, por favor, acessem o nosso site, o www.nrsp.nl. O Américo vem colaborando com o NSP desde 2021, através de estudos, seminários e palestras. E hoje a gente teremos mais uma palestra, né? Mas para os novatos entre nós, ou quem for assistir essa palestra no outro momento, porque ela ficará gravada, né? Eu gostaria de dizer que o Américo é vinculado à Associação Espírita Mãos Unidas, de São Paulo, capital, e também é colaborador da Rádio Boa Nova, de Guarulhos, e é responsável pelo projeto Imagem. Américo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito bem, obrigado pelo convite. Uma boa tarde aí a todos na Holanda e adjacências. Muito bem, o tema hoje é falando, ou melhor, bastidores de uma reunião espírita. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vocês, por favor, confirmem se estão vendo uma tela azul aí. Sim, Muito bem, então temos aí dois livros com o mesmo título. Quem nos convidou a ler esse livro, Na Seara do Bem, foi o Luiz Antônio Ferraz. Ele mora lá aqui no interior do estado de São Paulo e ele divide com outro colaborador, o Divaldinho Matos, que vocês talvez conheçam. Ele faz muita palestra em Portugal, presencialmente, inclusive. E eles tinham esse livro aí e me pediram para fazer o projeto Imagem do livro. É claro, na realidade, consultaram se era possível. Eu estava lá hospedado na instituição que eles administram, aliás, uma enorme instituição, é um quarteirão inteiro, e fiquei encantado com o livro, né? E como não se pode mudar o título do livro, eles colocaram um subtítulo e refizeram a capa usando uma das imagens do projeto Imagem. Então o título ficou Na Seara do Bem com o subtítulo Nos Bastidores de uma Reunião Espírita. Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp web, que eu esqueci, senão eu continuar recebendo mensagens por aqui. Muito bem, então, voltemos a compartilhar. E depois que eles mudaram a capa e colocaram o subtítulo, o livro vendeu bem mais. Porque quem é que não gosta de saber de bastidor, né? Muito bem. E a primeira edição do livro se deu em 97. Os desenhos que vocês vão ver são de Mozart Couto, ele é um dos desenhistas do Projeto Imagem. Aliás, é o que mais fez trabalhos para o Projeto Imagem. E, é claro, a gente precisava da autorização da casa editora espírita Pierre Paul Didier, que é a editora Didier, lá de Votuporanga. Muito bem, a nossa história começa com Tonini. O Tonini é o autor espiritual do livro, é esse cavalheiro aqui. Bem, eles estão volitando, já deu para perceber aqui, né? No início da noite, acompanhado de um espírito, ele se dirige a uma instituição. O Tonini morava na cidade, trabalhava em outra casa espírita e sempre teve o desejo de falar a respeito do que acontece por trás de uma reunião espírita ou de uma reunião pública espírita. E eles estão se dirigindo a essa enorme instituição e vão acompanhar
os bastidores desta reunião. Aqui nós temos o Joel, que é o espírito responsável, uma espécie de presidente do grupamento do lado espiritual. Aqui são todos os espíritos nessa cena, né? O Tonini sendo apresentado e o Joel vai designar aqui um outro espírito para cuidar de mostrar as atividades durante os trabalhos que estão sendo realizados. O Joel dá as boas-vindas ao Tonini e depois, então, convoca todos os participantes para uma preparação. Ainda não chegou ninguém encarnado. E aqui estão os espíritos que vão trabalhar nos bastidores desse grupamento e que se reúnem aí à frente de Joel para a prece de início, né, das atividades. E depois, em seguida, nós vamos conhecer, ainda na fase de preparação, 4 diferentes equipes. Existe uma equipe de vigilância e limpeza, uma equipe de enfermagem ou de medicina, uma equipe de esclarecimento e uma equipe ligada à comunicação. Então, vamos ver, primeiramente, o trabalho da vigilância e limpeza. No salão principal, onde se faz a palestra, 2 servidores, como se eles usassem um mezanino, ficavam instalados no alto da instituição, num mezanino que não é percebido pelos encarnados. E o Marcos, que é esse cavalheiro aqui, designado pelo Joel para apresentar as tarefas ao Tonini, está falando aqui desses cooperadores que, ao mesmo tempo, vigiam e fizeram a limpeza. Aliás, sobre limpeza, eu achei interessante abrir um parênteses e falar de um outro livro, que é esse aqui, 4º livro da série André Luiz, que fala de um problema que é sério e que normalmente a gente nem dá muita importância. Mas para quem já leu o livro Obreiros da Vida Eterna, já estudou o livro, bem, aí é interessante a gente lembrar o seguinte. Quem diz isso, eu não me lembro agora, mas no final tem a assinatura do espírito que fala sobre isso. Muito provavelmente é o mentor do livro, né, que é responsável por conduzir André Luiz nas experiências que faz entre a crosta e o núcleo de nosso lar. Chegados à sala das reuniões públicas, ele explica que a região do abrigo é um abrigo na casa transitória, o nome da casa é transitória, fica entre nosso lar e a crosta terrestre. Acaba tendo um esforço muito grande, um serviço muito árduo, que é, por quê? Eles, naquela instituição, as emanações mentais daqueles pedidos silenciosos de toda a gente que visita em assembleias públicas, eles são obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza, porque os pensamentos exercem vigoroso contágio. A gente não faz essa conta, né? Numa reunião pública, depois que termina, fica uma quantidade de pensamentos, que é matéria mental, né? E de todo tipo de pensamento. Então, tem coisa boa e tem coisa ruim, porque a gente não consegue selecionar o que as pessoas pensam, né? Elas pensam e pronto, e emitem radiações. Matéria mental, como chama André Luiz. E esses pensamentos exercem vigoroso contágio e é imprescindível isolar os trabalhadores da tarefa espiritual, inclusive, e dos encarnados, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Ele aqui não está entrando em detalhe que princípios são esses, mas é para se ter uma ideia de que o problema é maior do que a gente pensa. Então, após reuniões públicas, por exemplo, a instituição aqui na crosta precisa sofrer uma limpeza.
para que as outras reuniões em outros dias possam acontecer. Fechando parênteses e voltando agora para falar de recursos fluídicos, porque a equipe de enfermagem vai cuidar disso, né? Essa é a equipe de enfermagem que está chegando com ânforas, trazendo fluidos da natureza. O Marcos continua aqui explicando ao Tonini o que acontece no bastidor de uma sala de passe, por exemplo. Mas antes vamos falar um pouquinho dos recursos fluídicos, né? A natureza foi concebida pelos co-criadores desde a sua preparação para receber o homem na Terra. E, portanto, tanto o reino mineral, vegetal, como também o reino nominal, foram estruturados pelos co-criadores. Mas é nos reinos animais, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, e que estão as substâncias necessárias à manutenção da vida na Terra. E o homem vai descobrindo, tanto que o André Luiz, no livro Conduta Espírita, vai dizer o seguinte: toda a farmacopeia, ou seja, todos os remédios da farmacopeia da Terra, elas têm, elas vêm dos reservatórios da natureza. Então, essa é uma imagem no sentido de dar crédito aos espíritos co-criadores que colocaram na natureza todas as substâncias necessárias. O Emmanuel vai também reforçar essa tese no livro Consolador, na questão 101. E ele vai dizer o seguinte: na própria natureza da Terra e nos fluidos inerentes ao planeta residem todos os recursos medicamentosos. Então, mais uma vez, uma referência ao reservatório da natureza. Agora, também há uma informação, no caso aqui do Manuel Filomeno de Miranda, que em toda e qualquer circunstância, a psicoterapia do Evangelho é o mais eficaz medicamento para a alma. Porque quando nós agimos evangelizadamente, junto da família, junto dos que nos acompanham na casa espírita, no trabalho profissional, na vizinhança, entre amigos, quando nós nos comportamos evangelicamente, nós estamos assimilando medicamentos para o nosso organismo também. E vamos falar então um pouco do preparo da sala de passe, porque aqueles recursos que estavam chegando foram trazidos da natureza. Muito bem, vamos ver de onde então aquelas ânforas que recebem os fluidos, de onde vem? Vem da natureza, mas exatamente de onde? Vamos ao detalhe aqui. Então, as raízes possuem recursos medicamentosos, e nós sabemos disso. Tem muito chá feito de raiz aí. E tem muita raiz na terra que nem foi pesquisada ainda, porque a maioria dos homens não tem a informação de que está tudo disponível na natureza. Também de folhas e troncos, cascas de árvores, né? Tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito. E de espécie para outra espécie há diferenças, né? Por isso que nisso o homem é convidado a estudar a natureza para descobrir solução para os problemas que enfrenta quando se trata de curar o organismo terrestre, que é um organismo muito denso, que se desgasta com muita facilidade. Eu costumo brincar que qualquer ventinho de popa, por exemplo, você pega um vento nas costas, pronto, fica resfriado, fica com gripe. Dada a fragilidade e a densidade dos corpos aqui na Terra. São corpos típicos de planeta de expiação e provas, né? Primeiro porque tem intestino, né? Tem intestino, é planeta atrasado mesmo. Mas também tem fluidos nas flores e, é claro, nos frutos, também nos legumes e principalmente nas sementes. A semente é um caso peculiar de
recurso da natureza, porque ela tem, numa minúscula estrutura, toda a energia inicial para dar origem a qualquer planta. Então, por exemplo, a semente do carvalho, é verdade que a semente do carvalho é aquela noz maior, é uma semente um pouco maior, mas aquela semente tem uma estrutura suficiente para elevar um caule de enormes proporções, que são os do carvalho, né? Então, a semente é um concentrado de fluidos, né? O homem está sendo convidado pela natureza a estudá-la exatamente porque tem solução para tudo. A água também é um recurso utilizado na natureza. Há várias citações na obra de André Luiz que a água é usada não só para extrair recursos da natureza, como também para fornecer recursos da natureza aos corpos, através da água fluidificada. Mas também o ar, deixa eu dar um movimento, opa, deixa eu ver se eu dou movimento aqui ao ar, não estou conseguindo. Mas, enfim, o ar também é um repositório de recursos naturais. Mas agora vamos ver uma sala de passe. Então, essa é uma sala de passe, né? Normalmente a sala de passe tem duas portas. A nossa aqui, eu estou de costas para uma sala, tem duas entradas, duas portas, né? Uma que entra, outra que sai. Aqui a gente colocou só uma. E na porta existe uma defesa eletromagnética que fica constantemente ativa, né? A gente não percebe, mas ela fica ativa. Por exemplo, às vezes entra alguém acompanhado de um espírito e que não deve entrar na sala de passe. Então, a sala fica isolada. Alguém pode falar assim: ah, mas eu já vi acontecer de um espírito se comunicar na sala de passe, porque ele entrou na sala de passe, junto com o encarnado. É verdade, isso acontece também. Mas há espíritos que não devem entrar na sala de passe, porque eles perturbariam e criariam problemas lá. Então, a mentoria tem recursos para isolar esse tipo de coisa. É claro que aquelas obsessões ferrenhas, de longo tempo, em que o espírito se associa ao encarnado numa espécie de ligação simbiótica, aí esse mecanismo deixa a simbiose normal acontecendo e o espírito entra na sala de passe, porque retirá-lo do organismo encarnado pode criar problemas orgânicos. Então, sala de passe é uma área muito importante da casa espírita. O ideal seria que a gente tivesse centros espíritas projetados para que a sala de passe, por exemplo, recebesse sol ou de manhã ou à tarde, dependendo da orientação geográfica que o terreno do centro tem. A nossa sala de passe fica localizada numa área estratégica, ela fica virada para o oeste e é perpendicular realmente ao oeste. A gente colocar uma bússola aqui, essa parede que está atrás de mim, ela é a divisória da sala de passe. E nessa área bate sol de tarde, e o sol é muito importante para eliminar os miasmas que ficam na sala de passe, naquelas trocas de energia entre os espíritos e os encarnados. Vamos falar um pouco da equipe de esclarecimento e comunicação. Aqui está certo que o desenhista exagerou nos aparelhos de comunicação, né? Mas o que chama atenção é aquele sujeito que está aqui em último plano, no plano de fundo, acertando aqui uma tela, né? Ajustando uma tela aqui no fundo, enquanto o Marcos e o Tonini observam alguns aparelhos que são utilizados para comunicação. Alguém pode falar assim: ah, mas os espíritos não usam pensamento, não precisa de comunicação.
Então, essa informação está no livro de André Luiz, o primeiro da série Nosso Lar, publicado em 1944, e que tem um texto logo no capítulo final, capítulo 50. Diz o espírito que está acompanhando André Luiz, se não me engano, é Tobias. Em nosso lar, nem todos precisam de aparelhos de comunicação. A descrição aqui é literal, eu simplesmente tirei do texto do capítulo 50, quando Tobias está fazendo essa referência ao André Luiz. Vamos lá, ele está falando de aparelhos de comunicação. Para conversar à distância, ó, nem todos precisam de aparelhos para conversar à distância, por manterem entre si perfeita sintonia de pensamentos. Mas ele continua. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, vírgula, apesar da distância. Ou seja, tem espírito que não consegue se comunicar ainda à distância, porque não domina a mente a ponto de criar mecanismos de comunicação com outro espírito desencarnado à distância. Aliás, isso acontece em duas situações no nosso lar. A conversa do Tobias também se refere à volitação. O André Luiz percebeu que nem todos os espíritos volitavam em nosso lar e nem todos usavam a possibilidade de comunicar à distância. Por quê? Para não constranger aqueles que não conseguem volitar. É muito interessante isso. Então, quando eles vão fazer serviço na crosta e precisam acelerar, eles vão usar a levitação. O André experimentou, logo no segundo livro, Os Mensageiros, as duas alternativas. Ele já tinha aprendido a volitar, mas eles fazem boa parte do caminho a pé. Então, eles saem da cidade a pé. Quando se distanciam, aí sim, eles se elevam na atmosfera e fazem o trajeto em direção à crosta, volitando. Muito bem, agora vai abrir o centro. Então, isso mostrou um pouquinho do bastidor, do pessoal da comunicação, do pessoal da limpeza e da segurança, mas agora o centro vai abrir. Como era uma instituição muito grande, tem uma pessoa que mora na instituição e ela vai abrir o centro para a chegada, primeiro dos trabalhadores, depois dos frequentadores. Então, está aí o Marcos conversando com o Teonino enquanto alguém está abrindo a porta da frente. Fizemos a porta da frente com vidro para a gente perceber pessoas que estão chegando ao centro, trabalhadores e frequentadores do centro. Do lado de fora, o Tonini diz que foi colocado um dispositivo que lembra um portal. Quem já assistiu filme de ficção fica sabendo da existência desse tipo de estrutura. Um portal que não precisa que ninguém fique ali na posição de leão de chácara à frente do centro, no mundo espiritual, é claro. Assim como também não fica nenhum encarnado na frente do centro, a não ser que seja alguém que fique ali na livraria, no hall de entrada, para receber as pessoas. Mas não tem a função de leão de chácara, de guarda, né, de vigilante. Por quê? Isso constrange as pessoas. E, no caso da vida espiritual, aqueles espíritos que vocês estão vendo que estão tentando entrar, não conseguem, é porque o portal não permite. E outros espíritos conseguem entrar. Ou seja, não precisa ficar ninguém regulando quem entra, quem sai. Esse portal, ele faz, assim como a semelhança da sala de passe, ele faz uma triagem naqueles que podem entrar e naqueles que não devem entrar, né? Temos aí espíritos como esse aqui, por exemplo, orientando outros dois espíritos aqui, e mais um orientando um outro, né? E alguns espíritos que não estão afim e não vão conseguir entrar, mas outros conseguem acesso. De par com os encarnados, aqui tem uma leva de encarnados chegando para a reunião pública, né? Muito bem, uma coisa que é muito comum nos centros espíritas é o caderno de vibrações ou as aparas de vibrações. Eu já vi, a gente usa caderno, porque
Eu já assisti uma cena esdrúxula, né? A pessoa o centro usa as aparas, mas não aquelas com goma, aquelas que têm uma colinha para fixar a mesa. Então, usar aparas soltas, né? Sem cola, né? E aí resolveram, num dia muito quente, ligar um ventilador, né? Voou a para tudo quanto é lado. Então, o ideal mesmo é usar um caderno, onde o caderno não sai voando aí com qualquer ventinho, né? Para anotar nomes e endereços para as vibrações. No caso aqui, o Tonini está observando, o Tonini é esse aqui. Esse aqui é o Marcos, o Cicerone do Tonini. Eles estão observando dois espíritos escaneando o livro de vibrações. Ou seja, é uma espécie de scanner que está ali. Vamos ampliar a cena, pedimos para o desenhista fazer ampliação para ver o que está acontecendo. Quando eles passam o scanner no livro de vibrações, eles captam a energia da pessoa que colocou o nome de alguém lá. Olha só, quando a gente grafa alguma coisa, a nossa energia vai junto. E é muito curioso esse mecanismo, porque quando a gente lê um livro que a gente gosta, a gente entra na energia do autor. Alguém pode dizer assim, mas o texto foi mandado para a gráfica colocou. Agora não usa mais tipos, né? Não existe mais tipografia, mas antigamente usava-se tipografia, ou seja, cada frase era formada por tipos de chumbo com as letras que estavam no texto. Hoje a gente sabe que não precisa mais disso. Mas mesmo na época da tipagem, nós temos várias obras espíritas da época da tipografia. A energia vem junto com o texto. Ah, mas o texto é outro, é feito na gráfica. Eu sei, mas a energia que ficou em torno daquela ideia, ela vai junto. É por isso que quando a gente gosta muito de um livro, é porque a gente se afinizou com a energia do autor. Olha que interessante. E quando a gente não gosta, a gente não passa nem do primeiro capítulo, já desiste logo de cara. Por quê? Ou o assunto não interessava, ou a energia não era boa. Porque depende do que se escreve, a energia pode ser boa ou não. E aqui o scanner identifica algumas pessoas em particular que colocaram a sua energia pessoal no pedido. Tanto que a gente recomenda aqui nas reuniões de fluidoterapia que quem deve fazer o registro nos livros, nos cadernos, é a própria pessoa que conhece quem precisa e não pedir para alguém. Por exemplo, alguém pede às vezes para mim, coloca o meu nome lá. Se eu conheço a pessoa, eu coloco com uma determinada energia, mas se o interessado registra o pedido em favor de alguém e coloca ali a emoção fica registrada. É o que aconteceu com o nome desse Antônio R. de S., um nome suposto, né? E tem uma fotinho da pessoa que colocou a energia dela ali. E essa pessoa está presente. Vejam o trabalho de bastidor que acontece agora. Então, esse espírito que está aqui, ele vai procurar a senhora que deixou a imagem dela registrada no caderno. Ah, mas ela só escreveu o nome e o endereço do Antônio. Eu sei, mas ela imprimiu ali a sua fisionomia também. Olha só, que coisa maluca. Enquanto isso está acontecendo a apresentação musical, e os espíritos estão trabalhando durante a apresentação musical, porque fluidos nessa hora caem sobre toda a plateia. E a plateia está chegando. E o atendimento está ocorrendo pelos espíritos. Então, aquele espírito que estava ali observando o nome daquela senhora, o nome que a senhora colocou, foi procurar saber o que está acontecendo para ela colocar o nome do Antônio lá. E ele se aproxima e entra em contato com as cenas que ela tem na mente a respeito do Antônio. Quem é o Antônio? O Antônio é esse cavaleiro aqui, que é filho dela. É filho dela. Ele foi abandonado pela mulher e tem dois meninos ainda pequenos e precisa de ajuda.
e ele está a ponto de fazer alguma besteira. Foi o que o espírito identificou, esse espírito identificou. E como o pedido dela foi justo, honesto, fervoroso, os espíritos vão envolver a família para tentar resolver o problema, usando aqueles outros recursos da casa espírita, o passe, mesmo que seja à distância, a sessão de tratamento espiritual. Portanto, é uma coisa que a gente não vê, não fica sabendo, e tem um monte de coisa acontecendo, porque não tem só o nome do Antônio na lista. Outras pessoas registraram nomes de outros conhecidos, parentes, amigos, vizinhos que estão com problema. Aqui o Marcos continua explicando que os espíritos estão acompanhando tudo que está acontecendo, né? Então, não começou a palestra e ele mostra essa senhora aqui, de óculos, para o Tonini. E o Tonini observa que ela tem uma aura escurecida em torno da cabeça, e aquilo parece escorrer e vai aqui para o tórax. A pessoa tem a impressão de que tem alguma coisa pressionando o tórax, né? Um desconforto torácico. Não é problema cardíaco, mas é uma energia ruim que fica ali, a pessoa sente aquele negócio. É como se fosse uma mágoa muito forte, uma raiva que está ali, porque a pessoa não gosta de determinada pessoa, está lembrando dela, e aquela energia fica ali. Então, aqui, por exemplo, essa senhora, vou dar um exemplo, ela não gosta do genro ou da nora, então ela cultiva isso, né? E essa pressão pode criar problemas orgânicos se ela for contínua. Pode dar origem a problemas cardíacos, pode dar origem a nódulos no seio, coisas do tipo. E o Marcos está dizendo que ela vai ser tratada, mesmo não tomando passe. Ela vai ser tratada e vai sentir um alívio. É claro, se tomar passe, melhor ainda mais. Vai para casa melhor, mas se ela cultiva a raiva com relação a determinada pessoa, aquilo volta. Então, fica um limpa e tira e volta, tira e volta. Então, esse é um dos trabalhos mais interessantes que acontece no bastidor de uma reunião pública que nem começou, as pessoas só chegaram, estão esperando a reunião começar e está acontecendo um monte de coisa. Todo mundo está sendo tratado, sem, às vezes, perceber que isso está acontecendo. Quando a pessoa entra silenciosa, se concentra, faz a sua prece, esperando a palestra começar, ela está criando condições de sintonia para perceber a ajuda que ela está tendo. E todos recebem ajuda. Enquanto a reunião ainda não começa, essa instituição tem o chamado atendimento fraterno, que é feito por uma ou duas ou três pessoas, mas isoladamente, porque eles vão atender público e isso precisa acontecer de modo reservado, é claro. Que as pessoas vão contar lá os seus dramas pessoais, suas dificuldades. Então, temos um cavalheiro aí se preparando com a leitura do Evangelho para o atendimento às pessoas que estão aqui vistas da janelinha aqui, estão na fila para entrar nessa sala aqui. Na sala, por exemplo, estão três espíritos e o espírito-chefe é esta mulher que tem uma percepção acurada dos problemas que as pessoas trazem e que serve de intermediária, por exemplo, com o médium que vai fazer o atendimento fraterno para que ele esclareça a pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Quando esse cavalheiro entra, ela enxerga dentro do cérebro, por exemplo, ela enxerga a região interna, as vísceras aqui do tórax, né? E ela identifica um tumor que está começando aqui nas vísceras ligadas ao estômago. Então, ela transmite pelo pensamento ao médium que esse senhor precisa do tratamento fluidoterápico também.
mas que deve procurar uma instituição aqui da crosta, um médico da crosta, um hospital, para fazer exames, porque o problema já avançou um pouco. Então, o tratamento fluidoterápico é necessário, mas é necessário também a intervenção, às vezes até cirúrgica. E isso é bastidor da reunião pública, né? Vamos falar um pouquinho da água fluida, que também, da água fluida, aliás, que também é um objeto de atenção dos espíritos. As garrafas, aqui não aparece etiqueta, mas tem que ter etiqueta com o nome da pessoa, né? E quando tem mesmo nome, tem que ter o sobrenome também, né? E os espíritos cuidam disso, eles não aplicam fluidos sobre as garrafas, né? Colocam fluidos da natureza, né? E preparam recursos medicamentosos que a pessoa leva para casa na garrafa d'água. Muito bem. Enquanto isso também está acontecendo o passe, as pessoas vão chegando e é ali o serviço de passe é coordenado de tal sorte que entre o, o encarnado que dá passe, ou melhor, entre a pessoa que está recebendo o passe, tem um encarnado e um espírito secundando, né? Aqui, por exemplo, esse cavalheiro está sintonizado com problemas do trabalho, não está nem aí com o passe, né? Vai receber segundo seus méritos, né? E deméritos, né? Ao passo que esta moça aqui, que está grávida, ela se desloca pela prece alguns centímetros do corpo e o perispírito absorve com muito mais facilidade as energias do passe, porque as energias do passe são sutis, elas atuam melhor no perispírito. Então, se a pessoa tem algum problema no organismo de carne, o perispírito é ligado molécula a molécula, como nos diz Kardec em o livro A Gênese, e aí sim, o perispírito absorvendo uma boa quantidade de energia, ao voltar para o corpo, se encaixar molécula a molécula, ele, naquela região que tem problema, ele vai transferir para o corpo denso as boas energias do passe. É claro que o passe exige um tratamento contínuo, não é? Metódico, durante algum tempo, para que as coisas aconteçam. Quem explica bem isso é o Kardec, quando ele fala de médiuns de cura, lá no Livro dos Médiuns, e no livro Missionários à Luz, que é o terceiro livro da série André Luiz, quando o Alexandre designa uma pessoa que cuida da sala de passe, e o André acompanha vários casos que estão acontecendo na sala de passe, com os encarnados e com desencarnados também. É engraçado que a gente sai da sala de passe, todo mundo tomou passe, volta para a assistência, se o passe for antes da palestra. Tem casas que têm passe depois da palestra. E a gente acha que a sala de passe ficou vazia, porque os passistas já saíram também, não tem ninguém lá. Então, na equipe que o Alexandre, no livro Missionários, dirige, na equipe, ele é o responsável pelo centro espírita, né? O responsável pela sala de passe, mais 6 cooperadores, ficam na sala de passe para dar passe no séquito que os encarnados trouxeram para assistir a palestra, porque vem um séquito, né? Parentes desencarnados, amigos desencarnados, perseguidores desencarnados, às vezes seguem a pessoa no centro espírita. É por isso que a pessoa que está sob influência espiritual, ou mesmo que não esteja, sempre tem um séquito. Eles acabam, de alguma forma, influindo. E o evangelho no lar e a frequência a reuniões públicas ajuda a diminuir o séquito, porque os espíritos vão esclarecendo esses espíritos que nos acompanham. Bom, agora sim, vamos à prece de início. Vai começar a palestra e alguém faz a prece à frente do público, não é? Nós estamos vendo aí 3 pessoas encarnadas na mesa. Um deles, que é o palestrante, já está em pé, fez a prece e tem 2 espíritos ali secundando
por trás do comunicante, do palestrante, a, a intuição que ele precisa para fazer um bom trabalho. Durante a palestra acontecem algumas coisas interessantes. Aqui nós vemos, então, a conexão mente a mente, né? A conexão é feita pela mente. É claro que o palestrante tem que ter recursos, né? Por isso que o Kardec vai dizer isso no livro dos médiuns. Eles vão trabalhar as informações que o palestrante tem no arquivo. É como se a gente buscasse no computador os arquivos que a gente tem, imagens, textos, né? Porque se não está no arquivo do computador, no disco rígido, ou agora tem aquele disco que é o SSD, que não é mais disco, né? É uma memória como se fosse de um pendrive, mas com muita capacidade hoje em dia, com 2 tera, 4 tera, 8 tera, né? As informações têm que estar lá na pessoa. Porque nós temos no nosso perispírito o registro de todas as nossas experiências passadas. Tudo está arquivado, com som, imagem, movimento, cheiros, tal. Muito bem. Essas informações, tratadas na encarnação atual, pela habilidade daquele que se prepara para fazer palestras, que estrutura a sua palestra, recebe a intuição de um espírito amigo através do pensamento que busca no arquivo interior da pessoa aquilo que precisa ser dito. Às vezes ele pode até dizer alguma coisa que não está no arquivo, mas não pode ser uma coisa profunda, porque se a pessoa não tem aquela informação, como é que ela vai falar sobre aquilo? Durante a palestra acontece uma outra coisa que a gente nem faz ideia, porque está todo mundo assistindo a palestra e está todo mundo pensando. O sujeito fala lá em alguma coisa, e imediatamente as pessoas formulam cenas envolvendo a palestra. É o caso dessa jovem que está aqui à nossa esquerda. O palestrante está falando sobre respeito aos pais, né? Naquele capítulo do Evangelho que fala da filiação, né? Do respeito que nós devemos aos pais. Imediatamente, a moça lembra que de manhã cedo, antes de sair para o trabalho, acabou discutindo com a mãe por bagatela, por uma coisa muito simples, né? Ainda saiu batendo a porta, deixando a mãe muito entristecida. Quando o palestrante fez essa referência aos laços de família, sobretudo à paternidade, né? Ela percebeu o erro e se propôs, ao chegar em casa, pedir desculpas à sua mãe. Então, imagine a quantidade de pessoas que, ouvindo uma palestra, não produzem pensamentos que podem mudar ou não aquilo que aconteceu. No caso aqui, ela vai tentar melhorar a relação com a mãe chegando em casa, que ouviu uma palestra importante que fala a respeito da filiação, né? Aqui tem um cavaleiro prestando atenção na palestra, mas com aquele olhar vago de quem não está ouvindo absolutamente nada, né? E o Marcos mostra para o Tonini sintonizar aquilo que ele está pensando. E ele está pensando no trabalho, né? Não está ouvindo a palestra. Está preocupado com os negócios, né? Então, quem vai para uma palestra dessa e não se preocupa, acaba não sintonizando, não cria condições de ajuda por parte dos espíritos, não aproveita as lições que são citadas na palestra. Uma outra coisa que ocorre também é que às vezes as pessoas dormem na palestra, né? Então, aqui tem 3 dorminhocos diferentes. Essa senhora, esse cavalheiro em primeiro plano e esse senhorzinho aqui também, dormindo na palestra. E o que está acontecendo aqui? Esse cavalheiro aqui, ele trabalha pesado na construção civil, trabalhou o dia inteiro e agora foi para o centro. E o centro é um ambiente muito adequado, né? Muito sutil, muito leve do ponto de vista das boas energias, né? E ali ele está descansando realmente e aproveitando aquelas energias. Essa senhorinha está naquele lusco-fusco, né? Aquela piscada que de vez em quando faz a cabeça cair e tal. Ela não está muito atenta. Também existe esse tipo de soninho, né? Mas o que preocupa mais, e o Marcos está apontando, é para esse cavalheiro,
que tem uma ligação fluídica meio escura aqui, tá vendo? Com quem não conseguiu entrar no centro. E o sujeito que está lá fora não quer que ele se esclareça a respeito das teses espíritas, porque as teses espíritas muitas vezes libertam a maneira da pessoa encarar a vida. Portanto, muda a frequência, muda a vibração de pensamentos e a conexão começa a ser quebrada, né? Então, o espírito que não conseguiu entrar no centro ficou lá do lado de fora e está tentando atrapalhar o seu freguês de obsessão, né? Então, tudo isso, imagine num centro espírita como o nosso, por exemplo. Eu estou aqui no centro, por sinal, estamos em pintura aqui no centro, lá no fundo, estamos em obras aqui. E aqui nós temos 120 lugares para pessoas sentarem, né? Os sentados, né? Não estou falando do mezanino, que eu vou falar daqui a pouco a respeito. Então, imagine o centro cheio, com 120 pessoas, e os pensamentos delas acontecendo, a palestra influenciando, um dorme aqui, outro dorme ali. Tem um monte de coisa acontecendo durante uma palestra pública que a gente não vê, inclusive na dimensão espiritual. Eu falei do mezanino, e aí a gente colocou o mezanino. Espíritos que acompanham a palestra, que estão lá assistindo a palestra. Então, a mesa aqui, que só tinha três, na realidade tem mais gente, são espíritos que estão acompanhando aqui o que está acontecendo. E aqui, aquele responsável por tanger a mente do palestrante e conduzir a organização de ideias do palestrante. Mas quando o palestrante faz uma referência a uma lição de Jesus, aparece naquela tela que não é visível aos encarnados, que fez parte da preparação da equipe de comunicação, aparece lá a imagem de Jesus. E reparem o que acontece. Eu vou voltar à cena anterior para a gente mostrar o que acontece com as pessoas que estão aqui nesse lado esquerdo aqui. Eles vão mudar a fisionomia, alguns vão se emocionar com a visão de Jesus. Isso também acontece numa palestra espírita e a gente nem fica sabendo. Enquanto isso, enquanto o público adulto fica na palestra pública, é claro, aquele não é um ambiente adequado, com a temática adequada para as crianças e para os jovens. Então, eles têm lá a evangelização infanto-juvenil. Nós vamos acompanhar o que está acontecendo em duas salas. Essa sala da esquerda aqui e a sala da direita aqui. O Marcos está mostrando na sala dos pequenininhos. Eles estão fazendo uma atividade de desenho junto com a professora encarnada. Aqui, a professora encarnada está contando uma história para crianças um pouco maiores. Mas o Tonino observa que havia duas mulheres numa sala e duas na outra. Aqui nós pusemos as duas salas e a matéria da parede não interfere na visão dos espíritos. É como se não existisse. A matéria é tão densa e tão vazada que eles conseguem enxergar as duas salas. E o Tonino então pergunta ao Marcos, que está aqui, quem são essas mulheres desencarnadas que não fazem parte do efeito ou da proposta de dar aula e sustentar a aula. E o Marcos diz que são mães que faliram na experiência terrestre e estão aprendendo lições do Evangelho, e porque vão voltar à crosta, vão reencarnar, vão ser mães, vão receber filhos e querem dar aos seus filhos uma orientação religiosa desde o início, né? Sobre planejamento e reencarnação, é muito interessante lembrar o livro Os Mensageiros, que eu já citei hoje. Lá no Ministério da Regeneração, em Nosso Lar, estou falando de Nosso Lar, mas existem outros núcleos em todo o planeta que também têm essa instituição. Existe um grupo para aprender as tarefas da obediência. Tem gente que vai reencarnar para aprender a obedecer, ou para variar, já mandou muito e agora vai obedecer.
Ou então mandou mal, como dizem os jovens hoje, e agora vão ter que obedecer. Isso no Ministério da Regeneração. No esclarecimento, existe um instituto especializado de medicina, onde aqueles que vão trabalhar nas tarefas da medicina se preparam. Aquelas mães. E também existe um Instituto dos Administradores, o Centro de Mensageiros, que prepara médiuns, a gente vê isso logo no começo do livro, Os Mensageiros, e as escolas maternais, que preparam as mulheres que vão ter filhos na Terra para serem mães melhores. Você vai dizer assim, mas a gente não lembra nada. Então, mas aquelas pessoas que realmente fizeram uma boa absorção das lições nas escolas maternais, vêm para a crosta mais preparadas, porque aquilo entrou nelas. Se entrou, aquilo brota como intuição, brota no acervo que a pessoa assimila na vida espiritual. E também tem os centros de preparação à paternidade. Então, a gente, antes de reencarnar, pelo menos lá em nosso lar, eles têm esses 6 institutos de preparação. Porque sem preparando, a gente já não consegue fazer bem a reencarnação. Se não preparar, então, aí que não dá nada certo. Isso tem em todos os países, em todas as regiões do mundo espiritual. E vamos para o encerramento, onde Joel agradece a visita do Tonini, o Tonini agradece a possibilidade de visitar o bastidor daquela reunião, daquele dia de tarefas. É só um dia de tarefas, mas a quantidade de serviços que acontece no bastidor a gente nem imagina. E ainda continua, porque alguns espíritos que foram atendidos lá volitam em direção a instituições hospitalares, em direções a colônias espirituais, onde eles passam a se educar e a se melhorar cada vez mais. Então, o trabalho terminou na instituição aqui terrestre, mas muitos espíritos são acompanhados e tratados do outro lado da vida para que a sua recuperação seja plena e eles se tornem em breve trabalhadores. Que estejamos sintonizados sempre com os ideais de Jesus. Maravilhosa palestra. Maravilhosa no sentido de quanta coisa Quanta nós coisa não acontecendo. sabíamos, ou a gente tem uma pálida ideia do que poderia É, ser, né? pálida ideia a gente até tem, mas é uma quantidade de coisas que a gente não imagina. Mas dá para perceber o cuidado e o carinho da espiritualidade com Nossa. os teimosos daqui, né? O André Luiz conta no livro Missionários, eu estou com ele na cabeça, porque a gente tem gravado com o Orson os capítulos do Missionários, né? E ele conta que lá tem os casos de 10ª vez. Então, o que é o caso de 10ª vez? É aquele cara que já foi orientado, inclusive por receituário médico, dos espíritos com medicamentos homeopáticos, né, para fazer isso, para fazer aquilo. E o sujeito não liga, não faz, falta uma reunião, falta outra, ele não se cuida. Então, os espíritos têm um critério, que é o auxílio de 10ª vez. Depois que auxilia a 10ª vez, eles param de auxiliar, para ver se a situação piora e, dali a algum tempo, o sujeito procura de novo para ver se engrena o atendimento. É o auxílio de 10ª vez. É muito interessante. É no capítulo dos passes, lá no livro Missionários à Luz. É o capítulo 40, desculpe, é o capítulo 19, os Hum. passes. Auxílio de 10ª vez. Pessoal, nosso tempo está bem pouquinho, né? A gente já praticamente esgotou o tempo, mas, Américo, eu acho que você ainda teria tempo de responder algumas perguntas, se houverem. É, claro. Então, pessoal, se tiver alguma pergunta direta, bem concisa, referente ao tema, podem, façam, por favor, que
Interessante que Pois. esse livro, ele não é um livro longo, né? Mas quando o Antônio me deu o livro, foi ele que psicografou o Tonini, né? Ele chama Antônio também. E ele me deu o livro, e eu recebi 3 livros da editora que estavam ali na cabeceira, no quarto que eu dormi na instituição. Eles têm lá um quarto para os palestrantes ficarem lá, ficarem sábado, domingo, né? Uhum. Eu fiquei tão encantado com o livro, eu li até de madrugada, até acabar o livro. Falei, esse livro eu vou fazer no Projeto de Imagem. Tá certo. A Denise levantou a mão e o Alex. Vamos lá, Denise? Denise, você primeiro. Boa tarde, Américo. Muito obrigada Boa pela tarde. palestra, bem esclarecedora. Mas eu fiquei com uma dúvida ali, nesse momento em que vivemos no mundo online, quando tu falas que a gente coloca o nome das pessoas no livro de preces, como não é presencial, é online, quem coloca é alguém que está responsável, né, pelo caderno. E aí essa questão da energia, e aí me surge assim essa questão de que nós em pensamentos oramos pelo mundo, pelo nosso planeta. Eu sei que a gente não vai diretamente lá, mas eu sei que o mundo espiritual tem um banco de reserva, né, que guarda todas as nossas boas intenções e no momento correto vai levar aqueles que necessitam. Acho que ficaria assim também. A gente pode pensar dessa forma para o. A gente pode deduzir, mas a pergunta é muito boa, Denise. Você fez bem. A reunião online é acompanhada pelos espíritos? A primeira pergunta que a gente poderia fazer. Eu acredito que sim, porque não tem sentido um grupo mediúnico como o nosso, que na pandemia ficou só estudando, não podíamos fazer reuniões mediúnicas. Então, é natural que aquele grupo que acompanha os tarefeiros daquele grupo mediúnico, durante a pandemia, nos acompanharam também nos estudos, intuindo, né? A gente fazia leitura e comentário, né? Leituras curtas. Se a pessoa lê muito tempo e depois tem que comentar, ela esquece aquilo que leu. Então, a gente lê parágrafos curtos e comenta o parágrafo, né? Foi um jeito de aprender mais, e foi a pandemia que nos trouxe isso. Então, eu imagino que os espíritos estão ali para nos acompanhar. Na hora das vibrações, onde é que a gente registra os nomes e os endereços? No chat. Portanto, nós colocamos a nossa energia no chat. E aí, a qualidade da nossa energia, quando a gente pede por alguém, vai junto. E os espíritos, eu acredito que eles têm uma prioridade, né? Quem é atendido primeiro? Primeiro os casos graves, né? E também os casos que têm mais emoção conectada. Então, eu imagino que eles façam isso. Então, ao final dos nossos estudos durante a pandemia, a gente fazia a leitura dos nomes para Uhum. vibração. Eu me lembro de uma médium participar, faz muito tempo isso, faz uns 20 anos, uma médium muito sensível, né? Ela nos contou que na hora das vibrações, isso na época antes da pandemia, bem antes da pandemia, ela contou que na hora das vibrações, quando você citava um nome só, que tinha lá o endereço embaixo, normalmente, quando não tem, os espíritos dão um jeito, mas a gente sempre orienta as pessoas para facilitar a vida dos espíritos, coloca o endereço. Porque aqui nós temos o Waze, descobre qualquer coisa no planeta inteiro, né? Às vezes não funciona bem por causa da conexão, que não é muito boa. Mas eles têm esse mecanismo lá na vida espiritual. E diz que eles saíam em dupla, porque Uhum. essa é uma lição de Jesus. Quando Jesus mandou os primeiros 60 trabalhadores dele, isso está escrito no livro Boa Nova. Eles saem em dupla. Os continuadores da tarefa não eram nem os apóstolos, eram outros que eram tarefeiros já, que eram dedicados, participavam das lições de Jesus. Saíam em duplas, aqui quando estavam encarnados, ao tempo de Jesus, pois esse critério é usado na vida espiritual. Eles saem em dupla e vão à casa da pessoa ver o que está acontecendo.
e procuram ajudar da melhor forma. Se for influência espiritual, eles já começam a preparar para que aqueles espíritos que estão influindo ali sejam levados às reuniões mediúnicas. Se for só um problema orgânico, eles levam fluidos ou verificam o que está acontecendo e depois visitam para levar fluidos. Alguém já me perguntou assim, mas e quando a gente faz a vibração para a humanidade inteira? A gente não tem energia para fornecer para a humanidade inteira. A gente solicita instâncias superiores, porque existem espíritos responsáveis pela medicina na Terra, pelos países. Então, quando tem um país em guerra, a gente pede para que essas instâncias superiores doem energias adicionais, porque as nossas energias não conseguem fazer nada, mas o nosso pedido deve ser atendido também em caráter universal, né? Em caráter universal não, porque o universo não é só a Terra, mas em caráter mundial. Então, a pergunta é boa e a gente raciocina que existe um mecanismo semelhante de auxílio. A reunião pode ser pública, online, e os espíritos estão acompanhando o que está acontecendo. Espíritos familiares na casa da pessoa, espíritos que estão ligados à instituição, que podem fazer visitações, enfim. É um bastidor que, por enquanto, ninguém escreveu bastidores de uma reunião pública online, mas se alguém escrever, deve ter alguma coisa parecida com isso. Não, as obras de André Luiz, com certeza, elas nos trazem esse material bem amplo, né? Inclusive nos Mensageiros, quando tu falaste ali que o André Luiz foi fazer a visita de dupla, né, com aquele companheiro dele, eles foram tratados para ampliarem a sua visão, quer dizer, Isso. é muito mais do que nós imaginamos, né? Porque para ajudar para valer, você precisa saber o problema da pessoa. Por isso que a gente diz que os atendimentos que a gente faz em reuniões mediúnicas para esclarecer espíritos, eles são só para dar um início no processo, porque quem trata mesmo, isso está escrito no livro Missionários, eles têm equipes especializadas de tratar os espíritos necessitados, porque antes de Kardec tinha espírito necessitado, tinha obsessor. Ah, não tratava ninguém porque não tinha reunião mediúnica? Não, sempre tratou. A vida espiritual recebe sempre os chamados mortos e cuida deles. Agora, eles querem que a gente aprenda também. Depois que a gente passou a ter reuniões mediúnicas na Terra, nós podemos aprender muito. Aliás, o Kardec diz isso. A gente aprende com os espíritos superiores, mas com os espíritos inferiores a gente aprende muito mais, porque eles contam os dramas deles para a gente não cair no mesmo erro. Obrigada, Américo. Muito obrigada. Tá bom, Denise. Alex, vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, Américo. Bom E dia. mais uma vez eu com você aqui. Eu acho que foi o ano passado, a gente teve uma conversação e eu adoro as suas palestras e me esclareceu muitas coisas que eu tinha dúvida, Legal. especialmente naquela parte que você mostra o slide do mentor espiritual em um espelho ou em um tablet, assim, olhando e Isso. escaneando. E, É, e, eu sou médium, doador de fluido, e sei. quando eu durmo, eu tenho sonhos que eles me dão um tablet assim, e eu fico, eles me passam assim, eu não sei quem é, entendeu? E é igualzinho e na simulação, eles me mostram fotos de Legal. pessoas. Aí, aí eu lembrei do meu sonho que eu tive 2, Legal. 3 dias atrás. É isso mesmo, é assim Legal. que funciona. É um tablet, é um scanner que você passa, entendeu? Mas muito obrigado Legal. pela sua explicação. E é isso. Obrigado, Obrigado. Américo. Obrigado, Alex. Oi, Cris. Oi, quando você falou, boa tarde. Quando Boa você tarde. falou realmente desses períodos, né, de dar tipo, tipo, uns 10 remédios e depois a pessoa, e dar uma É. pausa. 10 Isso é, passos de tratamento.
isso é bem. A gente consegue ver muito. Eu tenho isso como experiência própria na minha adolescência, que eram de dois, mais ou menos um ano e meio, 2 anos. Eu ficava estabilizada, e aí, mais ou menos um ano e pouco. E sempre tinha alguma coisa para eu parar, sair para dar um tempo, encher o saco da pré-juventude, da juventude. Aí tomava uma cacetada, vou ter que voltar para a pré-juventude, tem que voltar para a evangelização. Mas eu noto isso hoje, quando a gente trata uma pessoa, e né, fala a pessoa, olha, você participar das reuniões de evangelho é importante para o seu tratamento, porque agora estabilizou, você está estabilizada, mas pode retornar todos aqueles sintomas, principalmente quando a pessoa tem uma mediunidade é, né, Aflorada, ostensiva e a aflorada. pessoa não conhece nada de espiritismo, então eu sempre oriento, venha sempre, venha pelo menos uma vez ao mês. Se você não conseguir ver o grupo espírita, entre numa igreja, assista uma missa, vá num culto evangélico, vá em algum lugar, que é como se você recarregasse, porque Isso. todo o processo que você está sofrendo até um processo obsessivo leve ou dessa sua mediunidade, se você não manter, é um processo homeopático mesmo. Se você não manter, eu não. Volta tudo. Pode voltar tudo daqui a um ano. Então, você tá bem, tá ótima, não vem mais. Aí, né? Aí depois, eu tô assim, eu tô assado, eu tô assim, eu tô assado. E é justamente nessas fases de, acho que de um ano e pouco. E agora você falou nessas 10, eu falei, olha como realmente é. Isso é bom que a gente se bata nos grupos espíritas. Se chega a pessoa, a gente trata, a gente cuida, a gente encaminha. Mas se a gente não dá uma chacoalhada, vai voltar tudo. Às vezes eu falo na brincadeira, ó, separar vai voltar tudo, viu? E pode vir pior. Aí eu já meto logo um medão. Isso acontece com aquelas pessoas que têm compromisso mediúnico e ficam em dúvida se vão, se ficam, se permanece serviço. E às vezes a mentoria tem que. O amigo espiritual precisa provocar algumas situações para a pessoa procurar o centro espírita na marra, né? Mas eu queria compartilhar com vocês um videozinho que eu forneci para o Orson hoje cedo, que é muito interessante, que fala sobre doença. E quem fala, são 3 minutos só que eu acho que vale a pena. Eu vou compartilhar com vocês, que fala sobre doença, e de um jeito que eu nunca tinha ouvido falar. E dá a impressão que o sujeito nem é espírita, pelo menos não parece. Mas vamos lá, compartilhar com vocês aqui. Doença para vocês. Quando vocês ficam doentes, a maioria vai no médico esperando o quê? Que o médico vá lá, identifique e remova. E aí vocês ficam saudáveis, não é assim? É como se fosse um alienígena que chegou em vocês e vocês querem expulsá-lo da vida de vocês. E a doença é só a ponta do iceberg. E vocês são o iceberg. E se você tirar a ponta do iceberg, adivinha o que vai acontecer? Outra ponta vai aparecer. Vocês já perceberam o quanto o emocional é importante para a doença de cada um? É interessante que hoje em dia, quando olha para uma pessoa, eu olho, naquela época eu já começava a olhar, não sabia direito o porquê, mas já dava para intuir. Era assim, olhava um doente que internava lá no hospital, olhava e falava, esse aqui vai complicar. Esse aqui vai sair. Não importa qual é o problema. Pegava um cliente que tinha uma hérnia umbilical, coisa mais besta do mundo para você mexer. Olhava para o cliente e falava, ih, vai dar trabalho. E vinha um outro com câncer de esôfago. Você olhava e falava, esse aqui vai sair. E adivinha o que acontecia? O da hérnia umbilical infeccionava, dava problema, abria, ficava internado às vezes um mês lá. E o da cirurgia do câncer de esôfago às vezes ia embora antes do que o da hérnia umbilical. E aí, estudando medicina a fundo e várias filosofias médicas, eu cheguei até Hipócrates, que é o pai da medicina. E sabe o que Hipócrates falava lá na antiga Grécia, 300 a.C.? Não devemos olhar para a doença e sim para o doente. Se Hipócrates é o pai da medicina e falava isso, por que eu não aprendi isso na faculdade? Hipócrates também falava uma coisa assim,
princípio da alternância somática. Se você tirar a doença de um indivíduo e ele precisar, ele vai criar outra. Porque ele precisa da doença. Mas como assim precisa da doença? Por que será que vocês precisam de uma doença? E quando eu digo doença, hoje eu trabalho no conceito de doença, que não é só o indivíduo. É uma doença na família, é uma doença na empresa, porque a empresa também adoece e a empresa também morre. Vocês já viram várias empresas morrendo e adoecendo? É a mesma coisa, são os mesmos conceitos. E aí fica assim, para que serve a doença? Porque a doença tem uma função sagrada na vida de todo mundo. A doença mata alguém? Não, a doença não mata ninguém. Aliás, a doença serve para evitar que o indivíduo enlouqueça ou morra. Vocês conhecem loucos? Psicóticos? Você já viu psicótico ter gripe? Pneumonia? Psicótico não adoece. Se vocês forem no hospital de psicóticos, não tem ninguém doente lá. Eles já estão desconectados completamente, então eles não adoecem. Então, uma dica, só os saudáveis adoecem. Só os saudáveis têm a capacidade de adoecer. Coisa de doido, né? É, Tem algumas colocações dele que a gente, assim, é que a gente precisa pensar, né? O que ele está dizendo aí. Mas, em linhas gerais, realmente é isso. Quem adoece é o espírito, né? esse negócio da doença complicada, às vezes o sujeito tem um probleminha assim, mas a pessoa é muito complicada, confusa. Aí a doença não vai embora de jeito nenhum. Fala, Cris. Você pode estar doente, mas não ser um doente, né? Ou ser um doente, não. Estar doente, ter um problema físico, mas não se sentir doente, conviver, Conviver com a doença, né? né? Conviver, sim, entrar É, na coisa de ser um doente, de ser uma pessoa que se sinta doente. Ele pode estar ali no câncer total, isso. ele não se sente um doente. Isso, a neurociência, ela vem tentando mostrar isso, né? O que a gente pensa, e tem muita vez no espiritismo. Mas eu gostaria que você mandasse para mim, que eu preciso mandar esse Eu, áudio para uma eu vou mandar pessoa. para Maria, vou mandar para Por Maria, favor, Maria manda Maria, para você vocês, tá bom? manda. Obrigada. É. Eu conheço uma pessoa que tem câncer no sangue e está viva há mais de 50 anos com câncer no sangue. Claro que trata, né? Mas tem uma conduta adequada para poder continuar servindo, continuar trabalhando. É interessante isso aí, Américo, porque eu conheço uma pessoa que teve uma câncer generalizado no organismo, né? E já Sim, estava, tinha pessoas que já foram lá se despedir dela, é uma colombiana. E ela disse, mas ela tinha um filho de 7 anos, um filho adotivo. Ela falou, mas quem é que disse que eu vou morrer? Não, eu vou criar meu filho, e é isso. Ela se recuperou, ficou saudável depois disso, se separou do marido, estudou, adquiriu outra profissão, e aqui você entendeu? É como tá é nesse isso filme aí. aí. E pessoas com coisas pequenininhas, né? Bem pequenininhas que fica complicado, enrolado a vida inteira, né? Américo, muitíssimo grata, né? Obrigado aí pela sua colaboração. E a gente quer te agradecer não apenas pela palestra de hoje, mas por toda a sua colaboração em 2023, vários momentos de estudo, né? Seus seminários e as capacitações e tudo mais. E, claro, a gente já falou, né? Que está convidado para voltar o ano que vem, a gente vai fazer a nossa agenda e Dúvida. vamos continuar. A gente tem uma gratidão imensa por você compartilhar aí o seu conhecimento, a sua experiência, de uma forma leve, que deixa a gente tranquilos, né? Todos nós ficamos tranquilos para participar e, enfim, e trazer para o nosso dia a dia. Então, agora, como sempre, o último pedido da tarde. Você encerra para a gente, fecha a Encerro, reunião de hoje, o estudo de hoje com a encerro, prece? Tá. encerro sim. Eu já Então, passei para você o videozinho, viu, Maria?
Maravilha. Se você quiser encerrar a gravação, Eu vou parar agora a gravação e daí eu passo para o pessoal depois, tá bom?